É o cara. Boa noite. Fala aí, Henrique. E aí, Gabriel? Tá turbinado para fazer um monte de pergunta hoje? Vamos ver se eu pergunto alguma coisa aqui. Tem que perguntar, né? É isso aí, Gabriel. Tem que perguntar. Você é o nosso representante aí, da HP 49. É nóis. Ó, o Soneca tá acordado, hein? Pelo menos um dia, né? Esse Gabriel mete o louco, meu.
Como assim, velho? Oxi. Caramba, Fábio, você tá aí, mano? Apareceu? Eu sempre sou tudo, cara. Tem que estar Cara, fica presente tudo, aí. Tá vai dormindo ficar aí, tudo mupiado, mano. vai nessa. Beber só uma água, já venho, tá, pessoal? Aí dá tempo de encher mais também. E aí, Cristiano, cadê o camarão na moranga? Aposto que todo mundo fica assistindo novela aí.
Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar. Boa noite aí novamente. Hoje eu já abasteci lá no EAD Box, tá? Aula 14. A gente vai começar a falar dos ensaios de corpo de prova que são necessários. Antes, um outro recado também, eu observei que a avaliação que eu coloquei lá de reposição, para quem eventualmente não fez, né, não foi preenchida, então a pessoa está sem nota de P1, tá? Então, aí entre em contato aí com a direção da escola para ver se há algum outro procedimento, tá? Havia, como falado, foi criado aqui a aula 12, né? Vixe, aí esse aluno vacilou, hein? Que é a aula de colocação de prova, ela foi lá colocada, enfim, eu observei que não foi feito o upload da avaliação, né? Lembrando que eu não aceito por WhatsApp, tá? É apenas pela plataforma, enfim. Começando a aula de hoje aqui com o questionário da aula passada, vamos responder ele aqui juntos. Então, primeira questão aí, né? Qual a principal característica do concreto endurecido? Bom, a principal característica do concreto endurecido é a resistência, né? A gente consegue observar a resistência do concreto, que é dada em megapascal, que a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje a respeito desse assunto. A gente consegue enxergar essa característica no concreto endurecido. Eu não consigo enxergar a resistência do concreto no concreto fresco. Eu consigo, através do concreto fresco, da mistura do seu traço, aquela receita de bolo, elaborar essa receita para que, passando-se pelo seu processo de hidratação, seu processo de cura, seu processo de pega, chegando-se lá no seu 28º dia de vida, que nós consigamos ver a principal característica do concreto endurecido, que é a resistência, né? Então, essa característica eu não consigo vê-la no concreto fresco, é uma característica extremamente específica, sendo a principal do concreto endurecido, a resistência. Questão 2. Ao romper um corpo de prova, qual a principal data que devemos considerar? Conforme falamos anteriormente, a principal data que deve ser considerada no rompimento de um corpo de prova é o dia 28. É essa data que é utilizada para se considerar se aquele traço de concreto elaborado, a mistura, todos os processos que já falamos anteriormente, sendo feitos de forma adequada dentro dos padrões de qualidade, tem que se chegar à resistência proposta através da metodologia que estamos aqui trabalhando, mas existem outras, mas através da metodologia ABCP, essa nossa receita de traço, espera-se que no 28º dia de vida, esse concreto atinja a resistência que foi observada através dos cálculos que apresentamos aqui durante as últimas semanas da metodologia ABCP, que é a metodologia para efetuação de um traço de concreto. Questão 3. Com quantos dias podemos verificar se o concreto está ganhando resistência e como é feita, faltou um acento ali, né? E como é feita essa verificação? Bom, esse assunto específico também da aula passada, conseguimos observar se esse concreto ele vem ganhando resistência para nesse 28º dia de vida atingir essa resistência esperada de projeto
através da elaboração e os cálculos desse seu traço de concreto no 7º dia. O 7º dia é o dia determinante para que consigamos observar se nessa exponencial, essa função exponencial, esse concreto vem ganhando resistência. Sendo que, nesse 7º dia, parte-se que esse concreto ele tem que ter adquirido 70% da sua resistência de projeto, da sua resistência que ele deve ter no 28º dia de vida. Então, sabendo-se que nesse 7º dia ele atingiu 70% dessa resistência final que ele tem que ter para efeitos práticos de cálculo, sabemos que a curva dessa função exponencial vem sendo feita de uma forma adequada e assim esse concreto vem caminhando de uma forma adequada para o ganho de sua resistência ao final desses 28 dias. Sempre lembrando, frisando que o 28º dia não é o final, né? O 28º dia, ele nos mostra, ele apenas nos determina que é a data a ser considerada para a resistência de projeto desse traço de concreto que fizemos para uma determinada estrutura. Porém, essa exponencial ela continua de uma forma que pode-se falar eterna, claro que sem nenhum ganho expressivo de resistência. Se eu tenho um concreto de 40 MPa hoje, o ano que vem ele não vai ter 50 MPa, né? Ele vai ter ganhos de resistência extremamente baixos, porém, uma das características de uma função exponencial, que é o que difere esse tipo de função de uma função de primeiro grau, é justamente que ela não é reta, né? Ela continua tendendo a certo valor, porém, ela nunca chega em um valor final, né? Isso são conceitos da matemática, conceitos de cálculo, que nos ajudam a explicar esse ganho de resistência aí no que nos diz respeito, que é a tecnologia de concreto. Enfim, em todo caso, o que de fato nos interessa mesmo é esse ganho de resistência aí no 28º dia de vida. Hoje, o assunto que nós continuaremos hoje, vamos observar alguns fatores que podem falsear alguns resultados de ensaio de compressão de corpo de prova, tá? E aí no momento adequado nós vamos comentando aqui nessa noite. Perguntas até aqui? Acho que não, tranquilo, né? Isso daqui na aula passada a gente colocou bem, né? Foi bem explicitado. Então acho que sem maiores problemas, tá? Referente à aula de hoje, duas coisas que eu preparei aqui para vocês. Primeiro, o que nós já vimos lá na disciplina de estruturas metálicas e de madeira, mas como tração, aqui na disciplina de tecnologia de concreto nós vemos como compressão, tá? Então, uma explicação que eu já coloquei lá na aula 14 como conceituação de tensão, alguma coisa desse modo que eu coloquei lá o título. Vamos explicar aqui como que funciona essa questão de MPa, né? Afinal de contas, né? A gente se fala tanto em MPa, vimos na questão lá das barras, os vergalhões de aço, como tração, né? E hoje vamos ver aqui como compressão, tá? Então, afinal de contas, né? O que a gente pode falar? O que é MPa, né? Primeiro, para a gente transformar numa unidade mais palpável, né? Ou seja, uma unidade que estamos mais condicionados a entender de uma forma mais objetiva, quilogramas-força. Essa unidade é um pouco mais tranquila de se entender, afinal de contas ela é muito mais próxima de nós, né? Você vai no mercado, você compra
500 gramas de presunto, você compra 1 quilo de queijo, enfim. Você se pesa, você tem lá 70, 80 quilos, enfim. É uma unidade muito mais próxima do nosso dia a dia do que você simplesmente falar MPa. Porém, MPa é uma unidade de tensão, e tensão é uma força aplicada sobre uma área. E aqui, de fato, nós estamos aplicando essa força sobre uma área, porque aqui nós estamos comprimindo, não estamos tensionando. A partir do momento, tracionando, perdão. A partir do momento que você comprime algo, é até mais tranquilo de se entender. E no nosso dia a dia temos diversos exemplos de compressão. Se você toma uma injeção, aquilo é uma compressão que é feita daquele líquido dentro do seu corpo. Na mesa que você está sentado agora, se você coloca a palma da sua mão sobre essa mesa, você está fazendo uma compressão, que é uma determinada força sobre a área que é essa área de contato entre a ligação da sua mão e essa mesa, tá? Então isso é uma compressão. Então essa unidade que é uma força, uma determinada quantia de força sobre uma determinada unidade de área, dá-se o nome dessa divisão de tensão. E essa tensão que nós usamos muito dentro da construção civil, nós chamamos ela de megapascal. E 1 megapascal, isso já falamos lá atrás também, podemos determinar como essa unidade palpável que nós acabamos de falar aí de quilogramas força por metros quadrados, como 101.971,6 quilogramas por metro quadrado. Ou seja, se eu tenho um bloquinho de concreto de área 1 metro quadrado, onde eu achurei aqui, estou falando que eu tenho essa área de 1 metro quadrado. E sobre essa área aqui sendo aplicado uma força de 101.971,6 kg força, é a mesma coisa que eu falar que eu estou aplicando aqui uma tensão de 1 megapascal. Se eu estou aplicando aqui uma tensão de 1 megapascal, eu estou aplicando uma força de 101.971,6 kg força nessa área, nessa seção de 1 metro quadrado, tá? Então, uma forma mais objetiva de trazermos aqui para o nosso dia a dia, de entendermos a unidade megapascal, é dessa forma. Agora, entrando novamente aqui na construção civil, um exemplo. Se eu tenho um concreto de 20 MPa e um pilar quadrado de 20 por 20 centímetros, eu faço a pergunta, quantos quilos esse pilar resiste, né? Quantos quilos esse pilar de concreto ele estará trabalhando? Vamos puxar lá de novo lá de estruturas metálicas e de madeira. Estado limite último, estado limite de serviço. Quantos quilos esse pilar resiste dentro do seu estado limite de serviço, antes dele entrar no seu estado limite último e, consequentemente, na sua ruptura, né? Eu estou dando aí as informações mais importantes que precisamos saber. A resistência do concreto, né, dado aqui por 20 MPa, e a seção desse pilar, né, ou seja, as dimensões dele. Eu estou aqui falando que ele é 20 por 20 centímetros. Então eu acabo perguntando quanto de carga, né, quantos quilos eu posso colocar em cima desse pilar sem que ele se rompa. Então aí o raciocínio que fazemos é o seguinte, eu fiz aqui um desenho, né, mostrando o pilar aí, já transformando em metros, 0,2 por 0,2, então a área que eu tenho aqui é 0,04 metros quadrados. É a área da seção desse pilar. Sabendo-se que 1 megapascal é 101.971,6 kg força por metro quadrado, 20 megapascal vão ser quanto? Uma regra de 3, né? Cruzo aqui, x será 2.039.432 kg força por metro quadrado. Como que eu faço, né, as leituras de dezena, centena, milhar?
Da direita para a esquerda, conto 3, né? 1, 2, 3, aqui seria um ponto. 1, 2, 3, ponto, né? Então eu teria aqui centena, milhar. 2.039.432 kg-força por metro quadrado. No caso aqui, o que perguntamos, né? Então assim, se 1 megapascal vale isso, 20 megapascal vale quanto? Eu estou transformando apenas 20 megapascal na unidade conhecida, né? Na nossa unidade mais fácil de se trabalhar. Porém, a pergunta não foi essa, a pergunta foi quantos quilos que esse pilar resiste antes dele entrar em colapso, antes dele romper. Bom, se 1 metro quadrado em 1 metro quadrado eu consigo ter essa carga de 2.039.432 quilos em 0,04 metros quadrados, que é a seção desse nosso pilar aqui, quantos quilos que podem atuar sobre ele sem que ele se rompa? Já que a gente está falando desse pilar que foi efetuado aqui com essa resistência de 20 MPa. Mais uma regra de 3, cruzo aqui, chego na carga que esse pilar suporta de 81.577,28 kg-força. Um pouco menos que 82 toneladas, né? Vejam então, a gente consegue enxergar aí a dimensão do que é, né, esse concreto que a gente recebe de 20, de 30, de 40 MPAs, a dimensão, a grandiosidade, a resistência que esse concreto ele tem a capacidade de absorver, a resistência, o quão resistente a compressão é um concreto, a magnitude que ele tem, dado esse exemplo, né? Vejam aí um pilarzinho relativamente pequeno, de 20 por 20 centímetros, feito, né, concebido com um concreto de resistência 20 MPa, ele tem a capacidade de resistir a uma carga axial, né, ou seja, uma carga vertical vindo de cima para baixo, que atue sobre esse pilar aí de quase 82 toneladas, né? Então aí a gente consegue transformar em números conhecidos, no caso aqui quilogramas-força, né? Uma unidade mais dentro do nosso dia a dia, levando-se em conta dentro do universo aqui que nos dispomos a trabalhar e estudar, que é o universo da construção civil. Então conseguimos aí enxergar esses fatores e são exatamente esses tipos de fatores que, quando for se fazer cálculos estruturais, devem ser levados em conta para um dos principais parâmetros, escolher a resistência do concreto que devemos ter. Escolhido-se a resistência do concreto, aí fazemos todo aquele processo lá da elaboração do traço do concreto, tá? Então, primeiro a gente começou da frente para trás, né? Fizemos o traço e agora estamos aqui vendo da onde que vem, né? Da onde que vem aquela escolha, um concreto de 20, de 25 MPa, de 30 MPa. Para que eu preciso de um concreto com uma resistência dessa? A primeira coisa que devemos saber é a carga que vai atuar sobre essa estrutura, e esses cálculos eles são pensados dessa forma, né? Claro, aqui um embrião, né? Uma forma muito mais didática para que tenhamos contato com isso dentro do nosso curso, mas cálculos estruturais eles nascem dessa forma, né? Com a primeira grande questão que se tem é o que teremos de carga atuando nessa estrutura. E aí sim surge a definição da resistência do concreto que deve ser utilizada para atender, né, esses requisitos de carga e, consequentemente, de tensão que estão atuando sobre as nossas estruturas. Esse é o primeiro assunto nosso de hoje. Perguntas até aqui? Eu tenho. Manda. Ô professor, como você acha o significado de 1 MPa? Espera aí que eu tô vendo alguma mensagem de vocês aqui, que não sei o que, de liberado. Deixa eu ver aqui, espera aí.
pode fazer a pergunta aí que eu não entendi. Faça de novo. Como você encontra o significado do MPA? O número. Como você converte, por exemplo, um MPA deu 1, tal, ou 1000, alguma coisa assim. Esse resultado aí que tá no questionário aí. Bom, vamos voltar aqui para a tela. Isso aí, garoto. Megapascal é uma unidade de tensão, né? Conforme exemplificamos aqui, estamos apenas transformando essa unidade de tensão. Volto o exemplo, se você pegar a sua mão e colocar sobre a sua mesa, você está aplicando uma compressão sobre essa mesa com uma determinada carga. A carga é a força que você está aplicando na sua mão, né? Não vem ao caso essa carga, tá? O que vem ao caso para a gente entender o que é tensão, e aí é exemplificado aí no megapascal, é uma unidade de força, que é essa carga que você vem aplicando sobre uma determinada área, né? No caso que a gente está exemplificando em metragem quadrada. E aí volto a dizer, é como se você tivesse um bloco de concreto de 1 por 1, então ele tem essa área aqui de 1 metro quadrado, e você sobre ele essa força de 101.971,6 kg-força. Ou seja, você aplicando essa força sobre essa área de 1 metro quadrado é a mesma coisa que você estar falando que há uma tensão sendo aplicada de 1 megapascal. Então, se eu falo que eu estou aplicando uma tensão de 1 megapascal, é a mesma coisa que eu estivesse falando que eu estou aplicando uma carga de 101.971,6 kg sobre uma área de 1 metro quadrado. Essa força aplicada de forma igualitária sobre esse 1 metro quadrado, tá? Então é como se eu tivesse diversas setas dessa aqui, preenchendo toda essa área achurada. E aí volta esse exemplo aí que falamos, a sua mão aí aplicando, né, uma tensão sobre a sua mesa, é a área toda da sua mão, tem uma força sendo aplicada sobre essa área que é correspondente ao tamanho aí em qualquer unidade quadrada da dimensão, né, do formato da sua mão. Então eu posso falar que quilogramas força por metro quadrado, eu transformo isso, posso transformar isso em unidade de tensão, megapascal, que é a que nós usamos aqui na construção civil, e há essa correlação que 1 megapascal corresponde a 101.971,6 kg por metro quadrado. Certo? Ô, professor. Certo. Quem que falou aí também? Professor, por que você quer saber os... Naquela outra imagem, na segunda imagem, os 20 MPa? Ali eu não entendi muito direito. Tá, vamos lá. Eu também não entendi não, hein? Bom, um exemplo aqui que eu coloquei para vocês é o seguinte, eu tenho um concreto de resistência de 20 MPa. A gente recebe aquele concreto na obra de 20 MPa. E esse concreto específico ele foi encomendado para se fazer um pilar de 20 por 20 centímetros. Um pilar com essa seção de 20 por 20. E aí vem a pergunta, né? Eu sabendo que eu tenho esse concreto chegando em obra de 20 MPa, e eu tenho esse pilar aí que vai ser concretado de 20 por 20, a seção dele, não importa a altura dele no caso. Eu pergunto, né, quantos quilos, né, quanto que esse pilar ele resiste antes dele romper? Isso é importante nós sabermos justamente para a segunda parte da aula de hoje, que nós vamos ver um ensaio de compressão de um corpo de prova. E vocês vão ver lá que o corpo de prova ele rompe, né? Ele não rompe, assim, não estoura, não esfarela, assim, né? Não é uma explosão, mas ele entra em colapso. Então, é a mesma coisa que vocês vão ver acontecendo lá num rompimento de um ensaio, e a prensa hidráulica me dá essa informação dessa carga aplicada em quilos ou em newtons, né? No caso aqui do exemplo que eu separei para vocês,
é dado o exemplo em newtons, tá? Mas aí apenas a gente transformar newtons em quilos, a gente sabe também quantos quilos que foram necessários para romper o corpo de prova do nosso exemplo. Mas enfim, voltando aqui para o nosso exemplo. Mais uma vez, né? Eu tenho o meu pilar aí de 20 por 20, recebi na minha obra um concreto de 20 MPa, e esse concreto ele serviu para ser feita a concretagem desse pilar, não importando no caso a sua altura. E aí o questionamento nosso é: quantos quilos, né, que esse pilar resiste antes do seu colapso, antes do seu rompimento? E aí, sabendo-se que eu tenho uma área, né, uma seção aqui de 0,04 metros quadrados, né, eu já transformei aqui os 20 em metro, né, então 20 centímetros, 0,2 metros, então 0,2 com 0,2, 0,04 metros quadrados. A primeira transformação que eu preciso saber é, já que eu estou querendo saber essa carga em quilos, né, quantos quilos eu tenho, a primeira consideração que nós devemos fazer é o seguinte: saber 20 MPa, essa tensão aqui, quanto que ela vale em quilogramas força por metro quadrado. Então eu transformo, né, uma regra de 3. Já sabendo que 1 megapascal é 101.971,6 kg por metro quadrado, isso aqui é uma constante, isso daqui não foi descoberto, né? Eu estou transformando a unidade de megapascal em quilogramas força por metro quadrado. É a mesma coisa que se eu estivesse falando que 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Eu só estou transformando, né, remodelando aqui, transformando numa unidade mais tranquila de se entender em cima daquilo que nós desejamos saber. Fazendo-se então essa regra de 3, que 1 megapascal corresponde a 101.971,6 kg força por metro quadrado, eu quero saber quanto é 20 MPa, né? Então a incógnita aqui x. Essa regra de 3 cruzo, chego aqui no valor de x de 2.039.432 kg força por metro quadrado. Porém, essa ainda não é a resposta, né? Eu apenas transformei aqui 20 MPa, vale isso daqui em quilogramas força por metro quadrado. Agora, o que eu quero saber é a carga que eu aplico aqui, essa seta, né? Eu quero saber o valor dessa carga que pode ser aplicada sobre esse pilar de 20 por 20 antes que ele entre em colapso, sabendo-se que esse concreto, a estruturação desse pilar de 20 por 20 foi feita com um concreto de 20 MPa. Bom, pois bem, o que isso aqui está me dizendo, né? Está me dizendo que eu consigo aplicar 2.039.432 quilos para cada metro quadrado. Isso é o que diz um concreto de 20 MPa. Então é o que estamos falando aqui, que a cada metro quadrado eu consigo resistir 2.039.432 quilos. Aí eu faço uma nova regra de 3. Horas, se para 1 metro quadrado eu consigo resistir isso, para 0,04 metros quadrados, que é a seção do nosso pilar que nós queremos saber, quanto que ele consegue resistir antes de entrar em colapso, antes de estourar. Cruzo novamente aqui essas informações, chego aqui numa carga aplicada de 81.577,28 kg força, praticamente, né, um pouco menos que 82 toneladas. Então chegamos nessa conclusão que esse pilar de 20 por 20, concebido através de um concreto de 20 MPa, ele resiste uma carga de até quase 82 toneladas antes de entrar em colapso, antes de estourar. Então a sua capacidade de resistência é resistir a até quase 82 toneladas, justamente pela sua concepção, né? E essa sua concepção foi determinada aqui, né? Um concreto de 20 MPa e aqui a sua dimensão de 20 por 20. Isso daqui muda, né? Se fosse um pilar de 30 por 30, esse valor seria outro, afinal de contas aqui já não seria mais 0,04, seria
o ponto 3 vezes ponto 3, 0,9. que é 0,09. E aí 0,09 você multiplicaria por esse valor e você chegaria num valor aqui mais alto. Afinal de contas, eu tenho uma seção maior, né? Se eu tenho uma seção maior, com certeza ele consegue resistir a uma carga maior. O grande erro, a grande questão que eu vejo que é muito comum se cometer é confundir tensão, que é força sobre área, que é megapascal, e quilogramas-força por metro quadrado, confundir tensão com carga. São coisas distintas. Dentro da tensão existe a carga, mas a carga é a carga, é o peso. É a unidade que eu fiz questão de colocar aqui em quilogramas-força, porque é uma unidade que temos conhecida, que conseguimos trabalhar com essa unidade de uma forma mais objetiva. E não só já colocar direto com a questão de MPa. Existe muito essa questão assim. Muitas pessoas em obra, muitos encarregados, mestres, eles se confundem, ou às vezes até não sabem, explicar o que é megapascal. E é uma unidade extremamente usada e usual dentro da nossa área de atuação. Então é importante para nós aqui, né, para a disciplina de tecnologia do concreto, sabermos destrinchar esses pequenos detalhes para que a gente leve isso para a nossa vida profissional. Fui claro? Alguma outra questão que vocês queiram colocar aqui? A gente vai trabalhar muito ainda com isso. Esse cara sou eu. Eu sempre confundo tensão com tração, carga com pressão. Aí Professor. Tudo, hein? Calma, vamos lá. Em partes que ficou mastigado aí. Professor? Sim, quem fala? Força é igual a carga vezes a aceleração? Aceleração é referência. Espera aí, calma. Quem que tá falando que tá bagunçado aí? Eu não ouvi. Vinícius. Vinícius. Sim, força é massa vezes aceleração, né? Mas aí a gente já está destrinchando a unidade de carga, né? O que também não... A gente já nem precisa entrar tanto assim em detalhe. A gente já pode só trabalhar já dando ela em quilogramas-força ou newtons, que é o exemplo que a gente vai ver aqui que eu separei aqui para vocês esse vídeo, que inclusive eu já coloquei ele lá na aula 14. A unidade que vem aqui é em newtons, tá? Mas... Um newton é igual a quantos quilos de força aplicada, no caso? Então vamos lá, né? Que eu também não fico guardando unidade de cabeça. Eu imaginei. Pois é. Aí, ó. 1 newton, 0,10 kgf. É um décimo. Certo? Beleza. Obrigado. Próximo. Vixe. Próximo. Professor, Sim. boa noite, é o Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Então quer dizer, 1 MPa é o que vale 101.917 quilos. Isso, vamos voltar lá. 1 megapascal vale 101.971,6 quilogramas-força por metro quadrado. A gente não, é o que eu falei agora há pouco para vocês. Eu não posso confundir o megapascal com quilo. Megapascal é tensão. E tensão é quilo sobre força. É força sobre área. Tá? Então, assim, 1 megapascal equivale a 101.971,6 quilos por metro quadrado. Tá? É uma unidade de tensão. Tensão, existem duas que nós trabalhamos. Aí já enganchando aí com uma questão aí que eu acho que foi o Gabriel que colocou. Existem duas que nós trabalhamos. Uma é a tração, que nós vimos lá nas barras de ferro, né? Tração é puxar, né? E essa também é uma unidade de tensão, né? Tração também é tensão.
E a outra que nós estamos vendo aqui é a compressão. Então, quando eu comprimo, qualquer coisa que eu comprimo, o lugar que nós estamos sentados agora, onde você está sentado, onde os demais colegas estão sentados, nós estamos aplicando uma tensão sobre o banco, a cadeira que nós estamos, porque tem o nosso peso sobre uma determinada área, que é a nossa área de contato do nosso corpo com essa cadeira. Tá? Então, isso é uma tensão, e nesse caso também é compressão, né? Porque por conta da gravidade vem de cima para baixo. No caso de tração é o contrário, é puxando. Né? Lembrem-se lá das aulas de estrutura metálica de madeira, nós fazendo puxando, né? Tracionando. Né? Compressão é um pouco mais fácil de se entender até, né? Ela já é mais direta, mais objetiva, porque qualquer coisa que você olhar ao seu redor aí dentro da sua casa, você tem exemplos de compressão desse tipo de tensão. Por exemplo, se sua TV está sobre uma estante, onde tem o pezinho da sua TV, aquilo lá é uma área de contato. E é o peso dessa TV sobre essa área de contato. Exerce essa tensão de compressão, que é uma força, que é o peso dessa estrutura que é sua TV, sobre essa área de contato, que é o pezinho dela. E isso daí também eu estou falando posso falar em quilogramas força por metro quadrado e, consequentemente, posso chamar também transformar essa tensão de compressão em megapascal, caso assim deseje. Ok, professor. Obrigado, hein? Nada. Demais, que hoje os exercícios que eu deixei para vocês giram em torno disso, que nós falamos agora. Tem a segunda parte da matéria. Se vocês quiserem ver ela antes das perguntas, podemos. Tem outra pergunta. Diga. Duas. Qual é a finalidade do concreto protendido? E a outra pergunta. Como funciona o casamento do concreto armado e a barra de aço? Que um tensiona, outro comprime. Aí não entendi como é a função deles. Bom, vamos lá. Concreto protendido, ele é um concreto usualmente utilizado para vencer grandes vãos. Porque dentro desse concreto eu tenho barras, cabos de aço tensionados, e entenda-se tensionados, entenda-se que eles de dois lados opostos eles são puxados, então eles acabam exercendo uma tensão, criando um arco dentro dessa estrutura de concreto, que quando é feita essa concretagem, a tendência desse concreto, pelo seu próprio peso próprio, é trabalhar contra esse arco que é formado. Então, a junção dessas duas etapas, eu acabo conseguindo vencer grandes vãos de viadutos, grandes vãos de estruturas que eu queira vencer, né? Um grande exemplo que a gente tem aqui de arquitetura moderna e bem visível é o vão livre do MASP, né? Um grande vão lá, né? Um concreto protendido, utilizado naquelas vigas justamente para vencer grandes vãos. E o casamento do concreto armado, né? Que a gente até brinca que esse casamento é um dos casamentos mais bem-sucedidos que se tem, é justamente porque o concreto ele resiste muito bem, ele resiste extremamente bem à compressão. E nós conseguimos ver isso aqui no exemplo, né? Um pilarzinho relativamente pequeno de área de 20 por 20, resistindo a 82 toneladas quase, né? Sendo, claro, o seu traço de concreto determinado, um concreto de 20 MPa. E o ferro, a armação, ela resiste muito bem à tração, né? O concreto é extremamente frágil à tração, ele é muito quebradiço à tração. Então, o concreto armado ele também serve para que
todos os esforços que podem atuar sobre essa estrutura, sejam esforços de compressão ou de tração, que se porventura tiver esforços acentuados de tração, a ferragem consegue resistir bem a esses esforços. Se tiver esforços a mais de compressão, o concreto ele consegue absorver bem esses esforços. Então aí surge esse casamento aí do concreto armado, que um elemento acaba complementando o outro, e aí nós conseguimos elaborar as nossas estruturas de concreto armado, sejam elas quais forem, para que ambas trabalhem em conjunto dentro dessa conjectura aí do concreto armado, e ambas resistindo às problemáticas de compressão e de tração que porventura ocorram, né, nessa estrutura. Professor, Sim? caso eu tenha uma viga biapoiada com uma parte dessa viga em balanço, eu necessariamente aumentarei a seção da viga ou não? Sendo ela armada na mesma, digamos que nas mesmas características do exemplo. Por exemplo, eu tenho 2 pilares deste exemplo com uma viga em balanço, onde em cima pode ser uma laje, sei lá, uma passagem, enfim. E uma parte dessa viga seria em balanço. Eu tenho que aumentar a seção dessa viga? Obrigatoriamente? Bom, primeiro 2 coisas. Primeiro, você está fazendo aquele tipo de pergunta que eu sempre brinco. É a mesma coisa que você ir num médico ou você liga para o médico e fala assim: eu estou espirrando, o que eu tenho? Pode ser N coisas, né? Então, assim, a colocação sua é algo extremamente hipotético, que podem ser dadas diversas soluções. Uma das soluções, sim, eu posso aumentar a dimensão da área da minha viga, no caso, eu posso armar ela mais, eu posso trabalhar com concreto protendido, enfim, existem uma infinidade de coisas, não existe uma solução única para a situação hipotética colocada por você. Certo. Obrigado. Nada. Demais? Todo mundo tá craque aqui? Que os 2 exercícios que eu deixei hoje são como esse exemplo, tá? Professor, na pergunta 3, que você fez uma correção agora há pouco. Então, no 7º dia, o concreto tem que chegar no 70% da força esperada, né? Vejam só, a sua colocação, ela tá boa, porém, de uma forma sem querer, você está cometendo o erro que eu falei que vocês não podem cometer. Não é a força esperada, é a resistência esperada. Resistência né? esperada mesmo. Dentro da resistência tem a força. Né? Nós vimos isso agora há pouco, né? Que 1 megapascal tem lá a sua correspondência de uma carga sobre uma área, né? Então a força não é a força esperada, né? Que nós vamos atingir aí nesses ensaios de rompimento de corpo de prova, inclusive que nós vamos ver um aqui daqui a pouco, mas sim a resistência esperada. E aí essa questão aí que nós falamos e debatemos agora na aula passada é o seguinte: no 7º dia de vida dessa estrutura, se ela tem uma resistência esperada de 40 MPa, eu tenho que chegar nesse 7º dia de vida com pelo menos 28 MPa. Por quê? 28 MPa são 70% de 40. E isso é uma forma que nós temos de determinar, de observar que a exponencial que nós apresentamos, e nós já estamos vendo lá desde o começo do curso, a exponencial lá na resistência dos determinados tipos de cimento que nós temos, ela trabalha com o seu grande pico dentro desses primeiros 7 dias. Então, se dentro desses primeiros 7 dias eu atingir 70%
70%, significa que essa exponencial está fazendo o seu desenho de uma forma correta e adequada e que, consequentemente, no dia que as normas técnicas regem, que nós devemos considerar a resistência de projeto, que é o 28º dia de vida dessa estrutura, nós vamos chegar com essa resistência de 40 MPa no 28º dia de vida dessa estrutura, sendo que no seu 7º dia de vida nós chegamos aos 70%, que no caso desse exemplo hipotético que estamos dando agora, chegou-se a 28 MPa de resistência, não de força. Nunca confundir isso. A força está dentro da resistência, né? A resistência é uma unidade de tensão, no caso aí que nós trabalhamos com o concreto, a compressão, e essa unidade aí de tensão nós podemos trabalhar com ela como sendo uma força sobre uma determinada área, tensão, né? Essa é a fórmula de tensão, inclusive, né? A física nos fala tensão igual força sobre área, né? E nós debatemos muito desse assunto, inclusive em estruturas metálica e de madeira. A única diferença lá é que nós, em vez de trabalharmos a compressão, nós estávamos trabalhando a tração. Porém, o conceito é o mesmo, né? Nós estamos trabalhando sempre com uma carga sobre uma área. Certo. Eu acho que eu tenho mais outra pergunta, hein? Aproveite. Beleza. O professor, em cima dessa pergunta, que você falou pelo menos 70%, não sei se você falou ou não, mas por que 70%? E outra coisa, por que sempre ao 28º dia? Não pode ser 32, não pode ser 44? Está influenciando na rapidez do projeto, da construção da obra? As normas técnicas determinam esses valores, né? Como a gente falou nas aulas passadas, caso chegue no 28º dia de vida e a resistência da sua estrutura não é atingida, eu posso ter outros testemunhos, né, outros corpos de prova, a serem rompidos em datas posteriores. E aí, se a resistência dessas datas posteriores forem atingidas, eu posso aí sim desconsiderar o resultado do 28º dia de vida. Porém, o 28º dia de vida são as normas técnicas que regem essas datas, e aí as empresas que fazem esses tipos de ensaio, as empresas de laboratório, os laboratoristas, é preconizado que é considerado essa data. Assim como esse 70% do 7º dia de vida da estrutura, os estudos, né, o modo que nós fazemos esses ensaios, né, há muitos anos, há muito tempo, nos mostra isso, que é uma tendência a essa exponencial ao 7º dia de vida atingir 70% dessa resistência final, e considera-se como uma resistência final a resistência aos 28 dias, mesmo o que nós comentamos aqui há pouco, que o 28º dia de vida não é o final, né? Essa estrutura ainda continua ganhando resistência no decorrer da sua vida, mas claro que nada muito absurdo, né? Afinal de contas, essa estrutura aí, se eu tenho uma estrutura hoje em 2020 e ela tem hoje 28 dias de vida, uma resistência desse concreto 40 MPa, não vai chegar em 2022, 2023, essa estrutura ter 41, 42, 43 MPa. Ela tem um ganho de resistência, mas é um ganho insignificante, e o pico é dentro desses 7 dias que nós falamos, e o que é considerado, né, as normas consideram aí para efeitos de comparação com os nossos projetos, né, se está atendendo ou não atendendo, é essa resistência aos 28 dias. Certo. Bom, e demais, tudo ok aqui na nossa
na nossa Ninguém vai colocação. Oi? Ninguém vai perguntar não, então vou fazer mais outra pergunta, beleza? Pode fazer, que certeza que suas perguntas não são só suas. Beleza. Professor, não me esclareceu muito bem aquela dúvida do casamento perfeito do concreto armado. Porque como o aço por dentro traciona? Bom, vou fazer um desenho aqui então. Beleza. Esse assunto a gente já fala desde estruturas metálicas e de madeira, né? Eu não sei se eu estava viajando ou estava por aqui mesmo. É. Em tese todos estão, né? Espero que sim. Bom, se eu tenho aí uma viga, né? Uma viga biapoiada. Acho que é com o Antônio até que vocês estão vendo essa disciplina aqui. Tenho aí 2 apoios, um fixo, um móvel, enfim, não vem ao caso. É uma viga, tá? Em vez de desenhar ela em forma de linha, vou desenhar ela geométrica. E aí eu tenho as cargas que estão atuando sobre essa viga. O seu peso próprio, né? Principalmente, as pessoas que estão aqui em cima, elementos que estão aqui em cima, revestimentos, enfim, seja lá qualquer outra coisa que tem aqui em cima. A tendência dessa estrutura é ela embarrigar, né? Não muito, claro, né? Mas a tendência dela é esse fundo dessa viga aqui, ela fazer isso, né? Isso é a tendência dessa estrutura acontecer algo dessa forma. Se essa estrutura ela fosse feita só de concreto, essa viga romperia. Por quê? Porque o concreto ele não resiste bem à tração. Nessa movimentação aí que eu desenhei de verde para vocês, a gente chama isso daí de flambagem, né? E ela é um tipo específico de tração, né? Digamos assim. E se fosse essa estrutura composta apenas por concreto, ela romperia, porque o concreto não resiste bem à tração. O concreto resiste bem apenas à compressão. Por isso que eu embuto dentro dessa estrutura, e isso nós vimos também um pouco em estruturas metálicas de madeira, ferragens. E principalmente na parte inferior da estrutura, como eu estou fazendo aqui de vermelho. Porque a parte inferior da estrutura é a parte que mais sofre com o efeito. Isso em 90% dos casos, tá? É a parte que mais sofre com os efeitos de tração e flambagem. Então é justamente nessa parte da viga que eu armo, que eu deixo ela mais armada, justamente porque é ela que será mais solicitada para resistir a esses esforços de tração. Já a parte superior dela, que é a parte onde eu estou tendo aí com essas setas vermelhas, seja qualquer tipo de carga que esteja aí atuando, é a parte de compressão, né? É a parte de contato inicial, compressão, né? O exemplo da mão que eu falo sobre a mesa de vocês. E aí, quem resiste bem à compressão é o concreto. E aí, dessa união para vencer vãos, sejam quaisquer tipo de vão que eu queira vencer, eu tenho aí esse casamento aí do concreto armado. O concreto resiste bem à compressão e a ferragem, a armação, resiste bem à tração. Certo. Bom, demais Valeu. perguntas? Pergunta é, professor, está sendo gravada essa aula? Sim. Que a minha internet está um verdadeiro gato aqui. Depois de muita briga aqui com esse programa aqui, que já não aguento mais esse programa, tá indo. Nossa, minha internet caiu um monte de vezes.
Tá chovendo aí? Sei lá. Não, chovendo não tá não, mas tá ruim pra caramba aqui. Não, eu tô gravando aqui. Tá direitinho aqui. Valeu, obrigado. Espero que não dê pau na gravação, mas tá indo. Ah, beleza. Bom, a segunda parte, vamos fazer assim, um pouco diferente. Vamos pegar o exercício aqui que eu deixei para vocês. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem, fazê-lo. Fazemos ele junto e vamos para a segunda parte aqui da disciplina, da aula de hoje. Faz tempo que você não faz desse jeito aí, professor. Vamos fazer assim, né? Tô vendo que vocês ficam muito quietinhos aí, então... Então deixa eu perguntar mais uma aí. Oi? Esse exercício aí não tem cálculo, não, né? Tem, opa. É igual do exemplo aí que eu dei. Ah, tá. Professor, eu acho que os alunos estão assistindo novela, isso sim. Pior que eu tô usando só celular, eu não tô no computador. Os moleques tá usando pra fazer trabalho, filho da mamãe. Fico jogando videogame o dia inteiro e deixo o trabalho pra entregar à noite. Não, mas tá correndo bem a gravação aqui, você vê direitinho depois. Eu só tô com receio de... Eu até colocaria, eu encerraria essa gravação e colocaria outra, mas já foi um parto para esse programa aqui abrir e tá gravando. Então eu tenho receio de finalizar essa gravação e começar uma outra e ele não ir. De todo jeito, vou tentar aqui, porque aí se eu finalizo aqui, pelo menos a gente tem um vídeo gravado, né? Aí vamos ver aqui. Espera aí.